Shalom, amigos! Mais uma vez estou com vocês e desta vez para explicar com ainda mais detalhes o trabalho do Tree of Life do Brasil neste programa específico chamado Os 21 Dias para a Transformação. Eu já gravei outros vídeos com esse assunto e vocês podem acessar no YouTube, mas a minha intenção dessa vez é trazer ainda mais detalhes e explicar o quanto você pode se beneficiar deste programa. Como eu me beneficiei diversas vezes que eu fiz no Tree of Life Estados Unidos, como outros clientes que nós tivemos em janeiro de 2015, que participaram deste programa e deixaram seus depoimentos no vídeo específico que temos no YouTube. Então, esse programa 21 Dias de Transformação tem por objetivo organizar os 4 veículos que compõem o ser humano na sua experiência terrena. O primeiro veículo é o veículo físico, é o seu corpo, que é o veículo sobre o qual nós temos mais conhecimento, porque ele é visível e porque você sente como você está em sua saúde. Hoje em dia, a gente vive uma vida muito tóxica. E eu vou falar agora da vida tóxica no sentido físico. Nós temos os alimentos, que por conta do estilo de vida que a nossa cultura vive hoje, que é muito mais fundamentada no que o Dr. Gabriel chama de cultura da morte do que na cultura da vida. Então, nós temos uma vida extremamente atribulada. Eu vivo em São Paulo a maior parte do tempo, uma grande cidade. E a vida aqui é atribulada, vocês devem saber. Existe muito trânsito, existe muita gente, o ar não tem uma qualidade muito boa, a água não tem uma qualidade muito boa. E o estilo de vida que a maior parte das pessoas tem é um estilo de vida de trabalho de no mínimo 8 horas por dia. Eu conheço muitas pessoas, clientes meus, que trabalham 16 horas por dia. É muita coisa. Então, o estilo de vida é um estilo de vida que te exaure. Por conta disso, a pessoa se alimenta mal. Não é porque ela não queira se alimentar bem, mas é porque o estilo de vida faz com que ela tenha 1 hora para um almoço, então ela vai almoçar o que for mais fácil. Ela vai telefonar e pedir um almoço no escritório, qualquer comida que você não sabe como foi preparada e nem de onde vieram os ingredientes. Esse estilo de vida faz com que você tenda a consumir alimentos industrializados ou alimentos preparados em larga escala, como os fast foods, por exemplo, como até mesmo um restaurante que você não conhece a procedência dos alimentos. A grande maioria dos alimentos consumidos não são orgânicos. E se vocês querem saber mais a esse respeito, assistam o documentário O Veneno Está na Mesa. É muito grave a situação dos alimentos não orgânicos no nosso país, infelizmente, porque a regulamentação ou não é obedecida, ou simplesmente não é verificada, e é uma regulamentação muito flexível e sem controle. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Então pensem, o alimento é industrializado, o seu organismo não sabe que isso para você é visto como um alimento, porque ele não é, o organismo não reconhece como comida. E aquilo que o seu organismo não reconhece como comida se transforma em toxina no seu corpo. Nós temos os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, os fertilizantes que são usados em larga escala, os alimentos industrializados que contêm corantes, conservantes, espessantes, etc., antiumectantes, etc., uma quantidade de produtos químicos que é inconcebível. O seu organismo se torna algo assim como o laboratório do cientista louco, onde tudo é misturado ali dentro. No entanto, o organismo humano tem um sistema
de defesa e de preservação da vida que é impressionante. Então, nós permanecemos vivos, apesar de toda essa cultura, que é a cultura da morte. Apesar de você comer o café com leite, pão com manteiga da padaria, apesar de você se alimentar no almoço do restaurante por quilo perto da sua empresa, e o jantar, que às vezes você sai com seus amigos e vai para onde? Vai comer uma pizza, vai para a choperia e se diverte, confraterniza. A gente sabe que você quer o bem para o seu corpo, mas a cultura que a gente vive, o estilo de vida, faz com que você não preste atenção e o seu corpo se torna esse laboratório do cientista maluco e você não sabe o que está sendo colocado ali dentro. Essas composições químicas, elas se compõem entre si e criam toxinas muito fortes para o nosso organismo. Isso sem falar de outros elementos, como o excesso de consumo de carne, ou o excesso de álcool, ou o excesso de outras coisas, de açúcar, de glúten, que nós sabemos que o organismo não dá conta. Eu gosto muito de, quando eu dou minhas aulas, de falar do corpo humano como um grande condomínio. Então, um dia, o corpo vai fazer uma reunião de condomínio e vai dizer assim: nós temos tantas toxinas aqui, o que a gente vai fazer com isso? Porque nós não estamos dando conta de jogar para fora, pelas vias naturais, pelo intestino, pela urina, pela pele. Como vamos fazer? Então a gente vai perguntar aqui para todos os órgãos do corpo: ei, órgãos, qual é o que está sendo menos usado? Então, por exemplo, uma mulher que não tem filhos há muitos anos vai dizer assim: ei, eu sou um útero, eu não tenho sido muito usado. Ah, então você pode se tornar o nosso depósito. E para ali vai um grande depósito de toxinas que pode se transformar em algo mais grave. E assim é com todos os órgãos. O organismo encontra depósitos de toxinas, que pode ser um órgão, que pode ser um sistema, que pode ser camadas de gordura e por isso você não consegue emagrecer. Porque o seu corpo está armazenando toxinas nas camadas de gordura e se você emagrecer, para onde vai essa toxina? Para a sua corrente sanguínea. Então o corpo segura a oportunidade que você tem de emagrecer. Isso é apenas um exemplo. Estou falando apenas do corpo físico. Então, voltando, durante o nosso programa de 21 dias de transformação, na primeira semana, nós damos total atenção a essa situação de excesso de toxinas no seu corpo físico. Por isso fazemos o jejum. O jejum é conhecido há milhares de anos. Hoje, as pessoas têm medo de ficar sem comer. Mas pensem vocês que na antiguidade, era natural que o homem não se alimentasse todo o tempo. Até mesmo tribos indígenas, se você não for muito longe na história, você vai ver que eles não se alimentam todo o tempo. Tem épocas de abundância e tem épocas de escassez. E na época de escassez, as pessoas comem pouco ou nada. E em épocas de abundância, as pessoas comem mais. E as pessoas comem o que a natureza oferece naquela época. Assim era na antiguidade. Mas como é hoje? Nós comemos excessivamente, todo o tempo, tudo o que desejamos e mais todas as toxinas e todos os produtos industrializados e tóxicos. O nosso corpo não dá mais conta. Então, por isso a gente faz o jejum. O jejum é um processo natural de você parar o seu sistema digestivo e então o seu organismo ter a oportunidade de jogar o lixo fora, literalmente, jogar o lixo fora. A gente fez uma série há pouco tempo explicando o programa Jejum Espiritual do Tree of Life do Brasil. Vocês podem voltar e olhar essa série, eu respondo perguntas, etc. Mas veja bem, durante uma semana você para o seu processo digestivo. O Tree of Life segue o modelo do Dr. Gabriel Cousens, que ele pesquisou e ele estudou.
Existem muitos tipos de jejum. Existe o jejum de água, o jejum de outros alimentos, o jejum seco, sem nada, o jejum de um dia, de 2 dias, de 3, etc. O Dr. Gabriel Cousens tem uma vasta experiência em jejum. Ele é chamado o guru da desintoxicação, mundialmente conhecido dessa maneira. E segundo as pesquisas dele, ele afirma que o melhor tipo de jejum é o jejum de suco verde. Nós fazemos um suco verde que é clorofila, apenas clorofila. A base do nosso suco é pepino. Nós também colocamos salsão e as folhas que estão disponíveis no momento. A gente usa uma pequena quantidade de grama do trigo no nosso suco. E fazemos a extração a frio com uma juicer chamada Slow Juicer, que não corta a folha, não danifica a célula vegetal. Você consome a célula vegetal inteira e assim inteira ela penetra na corrente sanguínea, na sua célula, onde ela deve ir. O suco verde promove um processo forte de desintoxicação. Ele expulsa a toxina da célula. Ele também tem uma alta dosagem de minerais. Por essa razão, você não se sente totalmente enfraquecido durante esta semana de jejum. O jejum tem reações, que é a reação da toxina saindo dos seus órgãos, do seu sistema, da sua célula e penetrando na corrente sanguínea. Então, como você se sente? Você se sente como se tivesse comido algo estragado, porque aquilo que de fato você comeu e estragou dentro do seu organismo está sendo colocado para fora, para a corrente sanguínea. Então, enquanto esse processo acontece, você se sente um pouco adoecido, como se tivesse comido algo errado, como se tivesse levemente envenenado. Mas eu vou dizer para vocês, melhor fora do que dentro. Tudo é melhor fora do que dentro. Então, essa toxina sai da sua célula, sai do seu órgão que pode estar doente, vai para a corrente sanguínea e você se sente um pouco mal. Você pode sentir uma leve dor de cabeça, você pode sentir náusea, você pode sentir fadiga, entre outros sintomas. Nada é muito grave. Tudo é uma questão de você deitar, descansar, seguir as orientações que nós damos, o que fazer quando você se sente mal durante o seu jejum, beber muito líquido e aguardar, porque o seu corpo é inteligente. Ele vai colocar a toxina para fora, literalmente, através da sua pele, através das fezes, através da urina, através da língua, através da sua boca, das suas mucosas. Tudo vai sair. E nós temos um protocolo durante essa semana de jejum que nós chamamos de protocolo de desintoxicação, que ensinamos a fazer com todos os detalhes, que vai apoiar o seu corpo a tirar da corrente sanguínea para fora do seu corpo. Esse jejum nós chamamos de jejum espiritual e eu logo vou explicar por quê. Nós colocamos então a toxina para fora do corpo, você ao longo de 7 dias, que é o tempo que o Dr. Gabriel Cousens considera como o tempo ideal para se fazer isso. É no mínimo 7 dias, pode até ser mais. Dr. Gabriel diz que um jejum de suco verde é seguro por até 100 dias, dependendo do estado de toxicidade do seu organismo. Eu mesma já fui testemunha de diversas situações em que as pessoas fizeram um jejum de 100 dias. Eu sou testemunha de uma mulher de 45 anos que pesava, acredito que perto de 200 quilos, que chegou ao Tree of Life Estados Unidos em cadeira de rodas, sem conseguir andar, com inflamação nas articulações. Essa pessoa fez o jejum de suco verde por 100 dias. Ela teve o resultado, durante esses 100 dias, de reduzir o seu peso pela metade. Ou seja, ela estava com aproximadamente 100 quilos no final do processo. Ela voltou a caminhar, ela voltou a dirigir o carro, ela curou as inflamações nas suas articulações
se tornou uma pessoa muito mais feliz, consequentemente. Eu estou falando apenas da situação física. Existem processos que simplesmente esse jejum de 7 semanas realmente se dissolvem. Eu tenho não sei quantos, mais de 50 exemplos de clientes que passaram e tiveram uma transformação de reversão dos seus problemas físicos. Porque os problemas físicos, em primeira instância, estão totalmente relacionados com um alto grau de toxina dentro do seu organismo. Por isso fazemos um jejum. Esse jejum é chamado de jejum espiritual, porque o Dr. Gabriel Cousens é um homem liberto, excepcionalmente espiritualizado, a sua presença é uma presença espiritual. E ele diz que se você desintoxica o corpo e conecta a sua consciência com o que para você é mais sagrado, seja Deus, seja a natureza, seja a fonte de todas as coisas, o grande espírito ou o nome que for mais adequado para você, quando você reconecta a sua consciência com esse estado espiritual, não há mais o que fazer. Imagine um corpo que se desintoxica e uma consciência que se reconecta com o espiritual. A vida passa a fazer mais sentido, a base da sua vida está mais limpa. Qual é o resultado? A cura em muitos aspectos. Uma vez, logo depois de eu ter feito um curso lá no True Life chamado Masters, que é um curso que é como se fosse um mestrado em nutrição espiritual, bem no final do curso, eu estava com o Dr. Gabriel no templo. Existe um templo, um local de meditação lá nos Estados Unidos, lá no Tree of Life, Estados Unidos. E eu confesso que eu me senti insegura, porque eu tinha uma grande vontade de trazer todo esse programa para o Brasil, mas me senti insegura. Então eu fiz uma pergunta para o Dr. Gabriel, eu disse assim: Gabriel, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não tenho um treinamento na área médica. Como que eu posso trabalhar com isso no Brasil? Ele me disse o seguinte: Kátia, o jejum espiritual. Desintoxique o corpo, reconecte a pessoa com sua espiritualidade natural, nada mais necessita ser feito. É claro que tem muito mais detalhes, né? Você talvez tenha uma situação muito específica, então a gente apoia com um suplemento, com uma outra coisa, e por isso nós temos os médicos que trabalham conosco. Mas realmente, se você tem uma questão não muito grave e você desintoxica o seu corpo e reconecta com sua espiritualidade natural, a sua vida se transforma apenas nessa primeira semana chamada jejum espiritual. O nosso programa do jejum espiritual inclui aulas de yoga diariamente, meditação diariamente, exercícios respiratórios para você reaprender a respirar, usar toda a sua capacidade pulmonar diariamente. Nós fazemos este programa em retiro, fora da cidade, num lugar alto, na montanha, com água da fonte, que é esse local onde vamos agora, chamado Pousada Saúde Melhor, que fica no sul de Minas, em Extrema. Nós temos uma parceria com a Pousada Saúde Melhor, e nessa parceria nós integramos esse estar na natureza, estar no alto, no meio da floresta, uma área reservada, de uma alta qualidade de ar, uma alta qualidade da água, que tudo ajuda nesse seu processo de desintoxicação e reconexão. Diariamente, durante essa primeira semana, vocês assistirão aulas minhas. Nessas aulas, eu vou passar toda a minha experiência de trabalho espiritual que eu já fiz. Todas as pessoas, como eu falei em um dos vídeos, têm um fio vermelho que conduz a biografia. A minha biografia, em particular, é muito conduzida pelo desejo do despertar espiritual. Então, desde os 15 anos,
Desde os 13 anos eu acho que tenho essa busca, assim que me tornei adolescente, que o meu corpo emocional se manifestou. Comecei a praticar yoga aos 13 anos. Comecei a estudar as escrituras sagradas aos 15 anos. Aos 19 anos eu dava aula de algumas estruturas, de algumas escrituras sagradas. Então, eu posso dizer que hoje, quase aos 45 anos, eu tenho quase 30 anos de experiência no caminho de busca espiritual. E conheci vários homens e várias mulheres que já alcançaram esse nível do despertar. Hoje eu trabalho com o Dr. Gabriel Cousens porque ele une toda essa questão espiritual, o despertar da consciência, o despertar humano que transforma você e consequentemente transforma o teu entorno, a tua família, a tua comunidade, e assim eu acredito que o mundo se transforma. Ele une esta qualidade com a questão física, com a questão de você ter um corpo que apoia essa sua transformação e apoia você realmente estar presente na Terra e cumprir com a sua missão, que todos nós temos, individualmente. Cada um de nós tem uma missão a cumprir nessa vida. E segundo o que eu acredito, se você não está dentro da sua missão, se você não cumpre o que você veio fazer, eu acredito que é como ir à escola, o planeta Terra, a sua vida, passar um ano letivo na escola e chegar no fim do ano e não concluir, e ter que repetir. Então, eu prefiro, para mim, conseguir concluir esse ano e fazer o que eu vim fazer nesse ano letivo na Terra, nesta vida, cumprindo o que eu vim fazer aqui. Então, o Dr. Gabriel Cousens é uma dessas pessoas que une o despertar espiritual, a realização da sua missão, com você ter um corpo que apoie isso. Porque eu tenho certeza que ninguém consegue cumprir o que veio fazer no planeta se estiver doente, ou se estiver intoxicado e o corpo reclamando o tempo todo. A pessoa simplesmente não consegue. Assim como uma criança mal nutrida não consegue aprender o que ela veio aprender. Mas então, nesta primeira semana de jejum espiritual, nós fazemos isso. Eu dou aulas de autoconhecimento, transmito o máximo que eu consigo da minha experiência e garanto, todas as experiências que eu transmito, todas as aulas, foram por mim vivenciadas. Não foi algo que eu simplesmente li num livro. É uma vivência para mim. E as pessoas que assistem às minhas aulas têm essa percepção. Na cozinha, preparando diariamente, 4 vezes ao dia, os nossos sucos, nós temos uma pessoa muito querida, que é a nossa querida Helena. A Helena faz os sucos entoando mantras ou orando no suco. Isso faz uma grande diferença na qualidade desse suco que você vai consumir. É uma qualidade energética diferente. Para quem conhece o professor Emoto, que fez todo aquele trabalho lindíssimo sobre a água, sabe que a vibração que você coloca sobre a água faz com que as moléculas se organizem de uma forma que levam aquela vibração para dentro do seu organismo. Ou seja, somente esta primeira semana, que é a semana do jejum espiritual, eu garanto para vocês que ela é transformadora. E vocês podem assistir todos os depoimentos que já fizemos sobre o jejum espiritual. No entanto, no programa de 21 dias, esse jejum espiritual, ele continua. Com algumas pessoas, às vezes, é necessário que ela continue o jejum mais alguns dias, mas a maioria não. Ela quebra o jejum após 7 dias, com um alimento vivo, 100% orgânico. Eu faço questão de trabalhar com alimentos de primeira qualidade, orgânicos, certificados. Eu faço questão. Tudo o que for consumido no Tree of Life do Brasil, vocês podem ter certeza que é um produto orgânico, ou então eu não uso, eu substituo. Muitos alimentos, inclusive alguns temperos, algo assim, por não encontrar orgânico no Brasil, eu importo. Eu faço questão.
Então é um alimento de altíssima qualidade dentro do que é conhecido, consumido hoje em dia no mundo. A Helena, que é a responsável pela cozinha, ela foi treinada por mim em muitos cursos, muitos, não sei dizer quantos. Ela tem total conhecimento do que ela está preparando na cozinha, ela e suas assistentes. Então, a partir do momento que você quebra o jejum, você entra no que chamamos de dieta curativa. A dieta curativa, ela é 100% orgânica, 100% alimento vivo, de baixíssimo índice glicêmico, quer dizer, ela é sem açúcar, e essa dieta você vai consumir desde o momento em que você quebrar o jejum até o final do programa. Então, na segunda semana, o que pode acontecer nos 21 dias é ou você estar ainda no jejum de suco verde mais alguns dias, ou na dieta curativa do Dr. Gabriel Cousens. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre essa dieta curativa.